Um novo vazamento sobre o próximo filme Godzilla e Kong do Monsterverse surgiu, entregando detalhes bombásticos sobre a trama. Muitos fãs vinham teorizando sobre qual vilão veríamos nessa sequência, se seria o Destroyer, Beolate ou algum outro mecha, mas segundo essa descrição vazada não será nada disso. Na verdade, parece que o novo filme voltará a focar no conflito entre humanos e titãs. Mas calma aí que nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo sobre isso. Também vamos falar sobre um personagem que se destacou bastante em The Empire e parece estar retornando para essa sequência. Então já chega nesse vídeo fazendo aquele ritual padrão. Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos junto para mais um vídeo. A história de Godzilla e Kong 3 parece finalmente estar ganhando forma. Com isso, alguns novos detalhes têm surgido. Atualmente nós estamos naquele estágio em que o elenco começa a ser formado, com alguns atores sendo confirmados ou entrando em negociações. Para vocês terem uma ideia, eu até trouxe no meu último vídeo sobre Godzilla e Kong 3 a confirmação de que a atriz Caitlin Deven estava entrando no filme, só que ainda com um papel que ainda não foi revelado. Por outro lado, a nossa querida Rebecca Hall, que esteve presente em Godzilla e Kong The Empire e em Godzilla vs Kong, deu declarações que colocam em dúvida o seu retorno para a franquia. Como a gente sabe, nos últimos dois filmes a personagem dela foi muito importante, e isso se dá principalmente pela sua ligação com Kong, que de certa forma foi o grande protagonista nos últimos dois filmes. É só a gente pegar, por exemplo, a minutagem que o Kong teve em comparação com o Godzilla. O gorilão teve muito mais tempo de tela do que o lagarto. E, consequentemente, a personagem Eleni Andrews, que é interpretada pela Rebecca Hall, acabou também ganhando mais destaque. Então a possível ausência dela nesse próximo filme poderia ser uma indicação de que veremos menos o Kong nessa nova trama. Porém, agora a gente tem notícias do The Hollywood Reporter que acabam mostrando pra gente que um outro ator que esteve em Godzilla e Kong The Empire, ele tá voltando para essa sequência. E eu tô falando justamente do Dan Stevens, que interpretou o Trapper lá em The Empire. Pra você que não lembra dele, lá no filme ele começa sendo meio que o dentista do Kong, mas também é um dos responsáveis pelaquela luva mecânica usada pelo gorilão mais pra frente. A gente até pode dizer que ele foi um dos personagens humanos que teve a melhor aceitação do público, justamente pelo seu jeitão mais divertido. É claro que isso não significa muita coisa, já que os personagens humanos dentro do Monsterverse tem uma régua bem baixa quando o assunto é tipo carisma. A maioria dos fãs detesta os humanos dentro do Monsterverse e o quanto menos eles aparecerem, melhor. Então nesse sentido, o Trapper realmente seria um dos poucos que valeria a pena trazer de volta nessa sequência. Só que a grande questão que fica é que se a gente for ver ele de novo, isso consequentemente significa que o Kong vai ter mais destaque. Eu digo isso justamente porque no geral a gente viu o Trapper cuidando apenas do gorilão. Pode ser que nesse último filme a gente veja ele interagindo com outros titãs. Quem sabe até mesmo o Godzilla, que talvez tenha ferimentos por causa da sua luta contra a Shimura. De qualquer forma, agora parece quase certo que o Kong estará nessa sequência, e eu digo isso não apenas pela presença do Trapper, mas também por conta de um novo vazamento que acabou surgindo que entrega detalhes enormes e extremamente importantes sobre a trama de Godzilla e Kong 3. E bom, antes de eu começar a ler aqui junto com vocês, é muito importante eu falar que esse é um vazamento vindo de um fórum conhecido como Toho Kingdom. Então, como é um vazamento vindo de um fórum, vamos tratar ele apenas como rumor. Mas vamos lembrar também que lá no comecinho, quando The Empire estava começando a sua produção e a gente teve os primeiros vazamentos, aonde que foi que vazou? Pois é, justamente nos fóruns desse tipo. Então existe a possibilidade da gente estar diante dos primeiros grandes spoilers de Godzilla e Kong 3. Então considerem-se avisados, demorou? Então vamos partir para começar a ler esse roteiro. O filme parece cheio de ação, mas com um tom sombrio por toda parte. Existem aplicações sérias envolvendo os líderes mundiais nomeando uma nova agência governamental para desmantelar a monarca e assumir as operações da Terra Oca. O objetivo final é derrubá-la e efetivamente selar os monstros de uma vez por todas após os eventos destrutivos de Godzilla vs Kong e a revelação de portais não documentados na Terra Oca. E de verdade eu achei muito interessante toda essa parte de agora existe uma nova organização que está focada em prender os titãs lá na Terra Oca, selar eles de uma vez por todas. E isso faz muito sentido, galera, é só a gente olhar toda a destruição que esses seres acabaram causando nos últimos anos. Também me chamou bastante a atenção esse negócio de existirem líderes mundiais que estão focados em acabar com a monarca. Talvez essa até seja uma boa forma de desenvolver bem melhor os personagens humanos.
Eu sei que isso não é uma trama que a gente gostaria de ver em um filme do Godzilla e do Kong, o que a gente gostaria mesmo de ver é os titãs indo pra porrada, mas talvez isso seja até uma boa história para ser desenvolvida em uma segunda temporada de Monarca Legado dos Monstros. O antagonista dessa vez é na verdade um Godzilla enfurecido e a agência governamental responsável por derrubar o equilíbrio da natureza. Shimo retorna como uma participação especial, mas é subjugada pelos militares da Terra Oca por meio de armas anti-titãs e do uso de titãs zumbis mecanizados, incluindo um Skullcrawler. Isso irrita os primatas gigantes da Terra Oca que veem os humanos como tiranos igual ao Scar King. Kong fica especialmente irritado com o uso de Skullcrawlers reanimados. Beleza? Vamos lá que a gente tem muita coisa para comentar. Começando por esse ponto do Godzilla estar enfurecido e por ser meio que o vilão do filme, na verdade, pelo que eu tô vendo, os verdadeiros vilões mesmo serão os humanos. Por conta dos atos que eles estão fazendo por destruir toda a natureza, o próprio Godzilla vai se revoltar contra eles. Mas de qualquer forma, teríamos um Godzilla se revoltando contra a humanidade, o que indica que não veremos outro vilão aparecendo para enfrentá-lo. Eric, mas lembra, o Godzilla é o amigão da humanidade, ele não ia fazer isso. Galera, um detalhe para você que não sabe, o roteirista desse novo filme, ele vai ser o mesmo roteirista lá do Godzilla de 2014. E se a gente olhar para aquele filme, a gente já sabe muito bem que o Godzilla ele não era, tipo, amigão da galera naquela época. Eu particularmente gosto dessa ideia de mostrar o Godzilla sendo mais brutal e destruindo tudo à sua volta. É só a gente pegar o Godzilla Minus One, por exemplo, que foi um filmaço da Toho lançado recentemente e que mostra justamente isso. Talvez a Legendary tenha percebido que os fãs amaram ver isso no Godzilla e resolveram trazer isso pro Godzilla do Monsterverse. Uma outra coisa que também chamou muito a minha atenção é esse negócio de ter titãs zumbis. Bom, eu acredito que esse termo tenha sido usado apenas para indicar que eles vão ser titãs que já morreram no passado e que vão ser usados em algum experimento dessa nova organização. Mais ou menos como foi feito com o Ghidorah lá na criação do Mechagodzilla. Então não seria titãs zumbis de fato, apenas novos mechas feitos com o DNA dessas criaturas. Eu acho que até seria da hora trazer inimigos do Kong e do Godzilla que foram derrotados em versões normais, trazendo eles agora numa versão mecha. Imagina só que da hora seria ver o Scar King mecha, um mecha Scar King, pô, que da hora. Há participações especiais de vários titãs lutando contra os militares antes de finalmente serem destruídos ou subjugados. Zuko retorna e serve para quebrar o tom mais sombrio com momentos de alívio cômico. O arco de Kong compartilha semelhanças com o de Godzilla, mas eles divergem quando Kong luta para continuar coexistindo com a humanidade, enquanto Godzilla está aparentemente no fim de sua sanidade e pronto para a guerra. Meu, é muito aquele negócio, é muito essa pegada de Magneto contra Professor Xavier, vocês não notaram? De um lado a gente vai ter o Kong tentando coexistir com a humanidade e do outro lado tá o Godzilla pé da vida, não aguentando mais as merdas que a humanidade faz. Resta saber se essa diferença entre os dois vai fazê-los eles se enfrentarem novamente, igual aconteceu nos últimos dois filmes. Também é legal saber que outros titãs vão aparecer sendo atacados por essa nova organização. Eu até gostaria muito de ver o Behemoth aparecendo, afinal ele não dá as caras desde Rei dos Monstros. Kong tem uma cena épica lutando contra os militares em uma grande cidade. Godzilla é atacado de surpresa enquanto dorme no Coliseu Romano e luta contra os militares e seus titãs zumbis. Godzilla se acomodou em sua nova forma e é dito que suas placas dorsais se endireitaram e endureceram e seu volume retornou. Então, ao que parece, o corpo do Godzilla ele vai se adaptar a essa nova forma dele. Talvez a gente até veja uma mistura do visual clássico dele com esse mostrado em The Empire. Afinal, teve muita gente que não gostou dessa nova aparência do Godzilla, então parece que agora eles estão tentando mudar isso nesse próximo filme. De qualquer forma, esses detalhes eles devem ser só definidos quando eles começarem a gravar o filme. Mothra retorna e tem uma breve batalha com Godzilla e Kong, pois ela escolhe não abandonar a humanidade. E por meio da intervenção dela e da Monarca com a Gia, que eles convencem Kong, mais tarde o Godzilla, de que a humanidade ainda vale a pena. O final parece esperançoso de que a humanidade trabalhará para limpar a Terra para que os titãs possam coexistir com ela como nos velhos tempos mais uma vez. Bom, vamos lá, esse final ele pareceu muito com o que a gente já viu em The Empire. Na verdade, todos os últimos filmes do Monsterverse terminaram com essa pegada, né? Meio que tudo dando extremamente bem pra todo mundo. Mas mesmo assim, eu gostaria de ver algo mais ousado nesse terceiro filme. Afinal, como o roteiro de Godzilla e Kong 3 ainda não foi finalizado, o que a gente pode estar vendo aqui são apenas as primeiras partes ou até mesmo os rascunhos iniciais. Então relaxa, gente, muita coisa ainda pode ser alterada
temporada até o início das gravações. Tá, mas agora eu quero saber a sua opinião sobre isso. E aí, acha que ele faz sentido ou tem cara de ser fake? Você acha essa ideia de trazer Titãs de volta à vida de uma forma meca? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!